Fala, galera. Estamos aí de novo. Saudade de todos vocês, galerinha da T5. Galera que vão entrando. Vamos lá para uma... Professor Thales já está na área. Fala, professor, tudo certo aí, meu amigo? Ô, Alessandro Ferrari, Tandão, meu parceiro. Que saudade de você, meu amigo. Como é que tá esse Monte Azul aí? Cauã, galerinha, tá entrando. Hoje um dia top aí, essa semana que a gente preparou para vocês. Isso mesmo, preparamos para vocês. Saudade, né? Semana que a gente se ausentou um pouco. Elaine, meu amor, te amo, entrou. Edão, que tá sempre com a gente. Galera que tá... Saudade de todos vocês aí, viu, gente? Esperar aí que já o Elano vai entrar com a gente para nós bater aquele papo, aquela resenha fera, né? A gente falando de futebol, nós já exatamente há 60 dias estamos parados, né? Que tempo difícil, né? Tempo de recomeçar, reconstruir, se reinventar. O AT5 aqui não para. Tivemos uma semana de estudo. Luquinha, abraço. Fala, tio, solicita aí para nós, pra você entrar aqui. Para me liberar você aqui. Lana aí, meu irmãozão. Saudade também. Vendo aí, meu parceiro, galerinha, Rian. Ô, Rianzinho e Nicolas, quer ver se tem pergunta aí, não? Fala, tio! E aí, Tatal? Beleza? Tá ouvindo bem, cara? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo aí? Tô, tá belezeira, show de bola. Como é que Que você bom. tá, cara? Tudo bem, família? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. E aí, criançada? Tudo em Pô, ordem? legal demais, cara. Já começando aí a agradecer tua presença, ser irmão. Eu falo pra galera assim, em relação de amizade que vai além de futebol, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo aí de pandemia, que a gente tem que ter um tempo para nós mesmo, para se reinventar, para se rever, um monte de coisa. E falar só de futebol, muitas vezes, o futebol em si, né, da parte tática, é importante, não estou falando que não é importante, né? Tem um tempo para cada coisa aí, mas a gente poder compartilhar a história, eu acho que é a coisa mais bela, né? Para chegar ao ponto que chegamos, tivemos um caminho de choro, de travesseiro, de concentração, mas é que, na realidade, hoje, né, eu sempre falo assim, né? No dia de hoje, até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado a viver todo esse tempo e a nossa história se encontrou, né, nesse caminho aí. Bem-vindo aí, meu amigo. Grande abraço. Obrigado, Taliba, né? História. História nossa é o presente, né? O dom que Deus nos deu, né? De jogar futebol. E através desse dom aí, a gente tem, né? Você nos seus caminhos, eu no meu. A gente tem procurado levar aquilo que nós vivemos dentro da nossa carreira como atleta, que é o trabalho, honestidade, transparência, né? O amor por aquilo que a gente faz, que é o principal, né? Sim, sim, E sim. se está fazendo aquilo que a gente gosta por inteiro, que eu acho que é fundamental para a gente passar aquilo que a gente tem como ideia, né? Sim, É, sim. assim, eu como treinador hoje, eu não fujo disso, e eu conheço você também pela nossa relação de amizade, familiar, de trabalho. Aquilo que você faz na T5 também é uma coisa muito louvável, né? E assim, eu ia até pedir para você, Tatal, Sim. para a gente iniciar, para você já dar um pontapé inicial, para você explicar o que é a T5, Pô, legal. o que que você usa como método, o porquê que você tem, qual é a tua além da formação do atleta, o que você busca. Eu acho que é importante a gente iniciar você explicando o que é a T5, né? Porque eu particularmente convivendo com você, eu sei, mas as pessoas que estão chegando, muita gente de fora, não só de Paulínia, eu acho que Sim, é importante, porque você tem construído um legado muito legal dentro da cidade, como eu disse, não a formação do atleta somente, né? sim. A formação também de um ser humano. Acho que é importante. Pô, tio, é maravilhoso isso mesmo, né? Quando começou esse negócio de live, essa realidade aí, né? De todo mundo fazer live. Tava falando com o nosso amigo comum, ele falou que tá cantando, não aguento mais live, né? Ele falou, né? E na realidade, assim, que conteúdo a gente pode passar para aquelas pessoas que têm nós como referência. No caso, o AT5 hoje vai fazer 5 anos em setembro. Ele nasceu num desejo do meu coração
de primeiro voltar para minha cidade, que o AT5 é em Paulínia, para aqueles que não sabem, interior de São Paulo, ao lado de Campinas. E queria, na realidade, aquilo que você falou que é o mais importante, numa trajetória que foi minha vida, dentro do limite que eu cheguei dentro do futebol profissional, ter passado por base, por vários clubes também, queria retribuir, na realidade. Meu coração tem uma gratidão enorme pelo que o futebol me deu, porque eu aproveitei o futebol em todos os sentidos, né, a gente fala. Na forma disciplinar, de construir família, né, de ter disciplina para viver em todos os sentidos, ter têmpera, né, eu acho que assim, o futebol, para quem passou categoria de base e chegou no nível profissional, você tem que ter muita têmpera, né, perseverança. E o AT5, ele vem da Taliba, e eu joguei muito 5, marcava o Velano, deitava nele na época, eu tenho que aguentar ele aí. Eu tenho um jogo aí, que Santos e Curitiba, que ele fez o gol, eu aguento até hoje. Toda a resenha que nós vamos, ele só fala desse assunto. Mas é real essa história, né? Não, pô, tem o vídeo lá, mas faz parte. Também tem bote certo, tem bote errado, faz parte. É isso aí. Não é só bote certo, né? E eu, quando eu parei de jogar, eu já ingressei na realidade numa empresa chamada Prime Assessoria, do Luiz Carlini, que foi meu empresário durante 15 anos e queria estar inserido no futebol, mas só que o futebol lá na empresa é de alto nível, né? Jogadores espalhados pelo mundo inteiro, Brasil afora de grandes equipes, mas eu queria, na realidade, deixar um legado, começar um legado, né? Trabalhar com crianças novas, de 3 a 15, 17 anos que eu trabalho hoje, e nesse trabalho de formação humana, tanto quando eu comecei a escolinha, eu não tinha equipe de competição, que todo mundo ficava bravo comigo que eu tinha que ter equipe de competição. Eu falava, não, aqui vai ser um processo de escola de futebol. O que é a escola de futebol? A gente formar o cidadão e entregar o melhor para a nossa sociedade. Porque, na realidade, meus alunos estão aí, infelizmente, não tem espaço para todo mundo no nível profissional, no âmbito profissional. Mas, no processo que o esporte nos traz, de disciplina, respeito, processo de ajuda que eu falo muito lá para meus alunos, quando há uma transição de turma, que precisa, quando ele vai para uma turma nova, ele precisa ser ajudado. Mas quando ele está muito tempo nessa turma, eu chamo de alguns até de capitães, né? Você é o capitão dessa turma, porque você vai ensiná-los a viver esse período de diferença que tem de idade, de desenvolvimento, como nós trabalhamos aqui. E nisso, fiquei 2 anos dessa maneira. Depois nasceu dentro do próprio AT5, nasceu o AT5 FC, que é uma equipe de treinamento, que pega aqueles meninos que estão em desenvolvimento legal, assim, e vai para uma equipe de campo, com os professores que a gente tem, que é o Thales e o Betão. Eu tenho um corpo na escolinha de futebol, que é o coordenador Fernando, o professor Rodrigo, Chandelli, João, né, que trabalha com a gente ali, né, e o professor Vinícius, que está com a gente, e aí faz a transição para o campo. E depois, agora, no ano de 2020, durante todo esse caminho, eu também tenho uma empresa de consultoria esportiva. O que é? Eu criei um relacionamento com o pai, né? Mostrando para ele qual o caminho, porque eu já vivi também. Lógico, estou aprendendo, fazendo curso de gestão. Até um abraço para minha galera lá de gestão, do professor Felipe Chimenez, que está acompanhando a gente. Querendo aprimorar mais, né? Aperfeiçoar meus conhecimentos também. E nasceu essa consultoria. Então, nós falamos que temos 3 vertentes hoje lá dentro. A T5 Escolinha, a T5 Treinamento e a T5 Consultoria. Sempre priorizando o cidadão, entendeu? O atleta, o aluno individualmente. Esse que é o nosso trabalho. E a gente tem um espaço que tem 5.000 metros aqui em Paulínia, tem 2 campos. A equipe de treinamento treina no campo que a prefeitura nos cede para treinar. E a gente disputa competições de vários âmbitos, desde nível de escolinha até nível de competição. E hoje, dentro da consultoria, nós temos jogadores já na Ponte, no Palmeiras, no Curitiba, temos jogadores novos já com contrato em Curitiba, porque dentro da consultoria esportiva eu estou me especializando em garotos de 10 a 15 anos, que eu acredito que eu consigo formar eles, ajudá-los o pai a entender, mesmo sendo às vezes mais novo que o pai, a entender que é preciso ter um processo e um caminho de relacionamento, de confiança, onde há dinheiro, movimentação de dinheiro, quando o sucesso acontece. Se não tiver uma estrutura, né, ela pode ceder muito rapidamente se não tem uma preparação. Então, hoje a gente fala que é um trabalho completo, né, um tripé, que começa com a escolinha, treinamento, a consultoria. E hoje eu tenho a alegria de quase 5 anos, eu já tenho alunos que são meus estagiários que trabalham comigo, no caso do João Grandinho, que já está comigo, fazendo faculdade. Então, hoje nós conseguimos comprovar
que existe um caminho, né? Uns estão seguindo Claro. atleta, outros estão estudando, outros estão... Esses dias nós fizemos um jogo lá com ex-alunos, esse tempo atrás aí, né? Antes da pandemia, e foi maravilhoso encontrá-los e saber que cada um está no seu caminho. Mas esse é o nosso Eu acho projeto. que muito legal, né? O nosso relacionamento, eu como treinador hoje, a gente conversa muito sobre as nossas experiências, né? Mandar um abraço também para todas as pessoas aí que estão nos acompanhando, né, Taliba? Sim, O sim, Ximenes, eu também fiz o curso da licença A com ele agora na CBF, né, que eu sim. finalizei. O Matusalém, o Rodrigo Arroz está nos acompanhando. Pô, manda um abraço É, para essa galera aí. é, toda a galera aí que está nos acompanhando aqui, muito obrigado por estar batendo esse papo com a gente. Taliba, quando você fala, né, a questão dessa preparação, Fala, Caião, um abraço. Pode falar. é muito pertinente esse momento que nós estamos vivendo, porque eu trago para o meu habitat como treinador, né? Sim, A gente precisa, principalmente eu como treinador, eu tomo muito cuidado, principalmente nesse lado relacionado à humanidade. sim, Porque hoje, mesmo dentro da equipe profissional, sim, a gente trabalha com muitos jovens, sim, né? sim, E principalmente nesse retorno, se Deus quiser, passe logo essa pandemia para todos, né? Que tá sendo, todo sim, mundo está perdendo com isso. Você, o treinador, ele vai ter que se relacionar muitas vezes com aquilo que tem na base, sim, porque a base vai ser um desafogo para os clubes de futebol. sim. Vai estar tudo ali, né? Então, assim, não vai ter mais como os clubes trabalhar com elencos caros, vai ter que ter formações, vai ter que ter um pouco de paciência. Todos os Sim, treinadores vão trabalhar com grupos limitados. Isso sim. é um parâmetro que a gente vai viver lá na frente. É isso mesmo. E esse projeto, essa ideia sua da escolinha, dessa formação não só do atleta, porque nem todo mundo vai virar jogador de Sim, futebol, é uma realidade. mas que ele leve toda essa história, esse legado de estrutura familiar, de estrutura financeira, de estrutura mental, né? Principalmente, que é Hoje, o principal, a principal estrutura mental para suportar ou ser um atleta de alto nível, ou você um ser humano bem-sucedido dentro daquilo que você vai fazer fora. Então, acho que o principal, eu acho que para mim nunca foi diferente, confesso para você. sim, É a base. É a base. A sim, base, quando a gente diz o quê? É a categoria de base mesmo. sim, Porque a categoria de base do nosso futebol, por um tempo, ela ficou um pouco de lado. Mas agora sim, ela tem que ser prioridade em todos os sentidos. Porque para o futuro próximo, é a sim. base, a garotada que vai ter que resolver os problemas novamente. É isso mesmo. E você, né, entrando nisso que tu tá dizendo, né, um pouco dentro da sua carreira de atleta aí, que eu tava aí esse mesmo parceiro pesquisando e a gente pensa que sabe tudo, aí você vai olhar, né, a história sua é mais linda ainda dentro de campo. Eu tenho orgulho de ser seu amigo porque eu te conheço como homem, né, que é o mais como pessoa, ser humano, mas a sua carreira ela nos diz bastante, né? Você começou lá no Guarani, Santos, Shakhtar, Manchester City, Galatasaray, Grêmio, Flamengo, Chennai na Índia. Passou por 4 países, Ucrânia, Inglaterra, Turquia. Foi campeão brasileiro, paulista, Libertadores, campeão da Ucrânia, campeão carioca com a seleção brasileira, né? E vieram algumas perguntas nesse período, né? Que eu vou abrir mais para o final, mas uma delas é o mais interessante, né? O Ximenes acabou de entrar aqui, um abração, Ximenes. Abraço, professor. Tá me ensinando demais, hein, professor? Tô com coragem para ir para cima nesse tempo, hein? Abraço. Nós trabalhamos junto no Flamengo, Ataliba. Olha que Puxa, legal. Felipe. Foi bem bacana. Felipe é um cara, puta, muito diferente, tem me ensinado bastante com gestão. A turma 001 lá que ele É. fala é turma top, estamos aprendendo demais. Então, você foi multicampeão, né, Lana? Às vezes, aí o menino falou assim, quais são as dificuldades, né, maior que você enfrentou na carreira, né? E era uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, assim, você falar um pouco da sua trajetória aí, de começado lá atrás, de Iracemápolis, no interior. Eu sou aqui de Paulínia também, nós moramos próximo. Interior, a gente sabe da luta que era um momento muito diferente do que é futebol hoje. Não, né, não vangloriando, mas dando valor àquilo que o AT5 faz, né? Porque eu já tenho atletas que a gente presta algumas consultoria e a gente prepara tudo, mostra a realidade para ele, como funciona. Quando chega no clube, eles já sabem porque eles foram preparados. Eu falo muito com o professor Tales, o professor Betão, a gente não limita eles irem atrás do sonho de maneira nenhuma, né? Porque aqui é um espaço que a escola é paga, eles
faz o investimento para ter esse retorno também. Mas a gente fala para eles que precisa passar por um período, por um processo que é importante, né? O professor Wagner, que entrou, abraço, que começou o projeto comigo também no UFC, passar por esse período para que eles possam alcançar os objetivos, né? Não atropelar, e a gente sabe que é etapa, e no nosso tempo era o contrário, né? A gente ia meio que na raça, as dificuldades eram um pouco diferentes, eles não têm culpa de ver esse tempo, mas nosso tempo era um pouco diferente do que é hoje, né? Fala um pouquinho desse começo, dessa trajetória sua para nós. Olha, a primeira, sempre que eu falo sobre iniciando a minha carreira, né? Quando eu recebo esse tipo de pergunta, Tata, que é todo eu, você e todos aqueles que vivem dentro do futebol, seja diretor, presidente e jogador, treinador, comissão técnica, a partir do momento que você se coloca à disposição para fazer parte do futebol, seja ele qual a profissão, você Sim. está disposto, você tem que se sacrificar todos os dias. É sacrifícios, é distância familiar, é dor de cabeça, é crítica, é problemas, tudo que você possa imaginar, ele está envolvido dentro do processo futebol. Sim, Que a partir do momento que você dá o seu sim, como nós demos, eu dei o meu sim, e eu sim, tive um dom de jogar futebol, sim, lá em Iracemápolis, eu me identifiquei com isso. sim, E é importante, assim, nesse momento atual, ou no passado, ou no futuro, todo o processo que você vai fazer, é importante que você se identifique com aquilo que você faz. sim, Eu estou no campo como treinador porque eu me identifico que isso aí é o que eu sei fazer. Porque eu tive outras situações quando eu parei de jogar para fazer outras coisas. Eu estava feliz, mas eu não me identificava com aquilo. sim, Então, eu decidi ser treinador de futebol, assim como eu decidi ser jogador de futebol, não pensando primeiramente no lado financeiro. Isso é um ponto importantíssimo para a minha vida. sim. Eu preciso do lado financeiro, eu Lógico. trabalho e vou receber o meu lado financeiro. Se eu conquistei a minha vida como jogador, ganhei o meu dinheiro, mas tudo eu ganhei. Então, o meu objetivo é eu conquistar jogos, conquistar títulos, para que eu pudesse ter uma remuneração em cima daquilo que eu conquistar. Eu acho Produzir. que é produzir. Então, eu tenho objetivos. Então, quando a gente fala de dificuldade no início da carreira, a gente coloca o objetivo na frente da gente, a gente passa por muitas dificuldades, mas a gente tem um foco. O Sim. foco é o quê? É ser um jogador de futebol e olhar para trás que nós temos uma família passando necessidade. Esse é o ponto. É o zero lá atrás, né? O É o ponto zero. zero. É o ponto de equilíbrio e que você fala, vou abandonar, vou parar, vou largar. Quando você volta para tua casa, eu via meu pai voltando 4 horas da manhã de cortar cana, a Sim. minha mãe levantando às 7 horas com a marmita para poder ir cortar no outro período, cortar cortadores de cana. Eu falava, não, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha família. E o que eu sei fazer é jogar futebol. Legal. Então, é o ponto principal. E o mundo atual são outras dificuldades. Sim, A gente traz para onde? Para dentro da minha casa, que são sim, as minhas filhas. sim, A dura na minha filha tem que ser diferente, a conversa tem que ser diferente, sim, tudo tem que ser diferente, porque hoje tem rede social, tem influência de um monte de coisa. Então, assim, falando do meu trabalho aqui na Internacional, que foi o primeiro como treinador e comandante de uma equipe, são 30 atletas mais comissão técnica, o sim, clube, eu tive à frente de um clube conduzindo todas as situações e eu acho assim, o que eu fiz? Eu me apresentei na altura de todos, não usei tudo aquilo que eu fiz como atleta para me preparar, para me posicionar perante as situações de dificuldade que eu tive. sim, Primeiro passo, primeiro de tudo, eu me coloquei à altura dos atletas, que os atletas foram o principal ponto da estruturação do clube, da sim, pontuação dentro do campeonato, principalmente para a harmonia e a alegria e a leveza que nós vivemos dentro do clube, com todas as dificuldades. sim, Então, eu trago de muitas dificuldades que eu vivi como jogador para a minha vida como treinador. Mas eu não sim, posso viver como treinador com a cabeça de jogador. sim, E o que faz a gente é conseguir diferenciar, trazer a experiência de jogador para dentro do lado do treinador. E o que faz você pensar como treinador, sem muitas vezes você não pode ter a conduta de jogador. hum, É a preparação que a gente faz. sim, A conversa com amigos, as experiências com os gestores, treinadores, tudo isso. Amigos, aquele sim. papo de jantar em família que a gente tem muitas das vezes ajuda muito tudo aquilo que a gente faz. Nossa. Então você vai englobando tudo.
sim. E assim, essa experiência da Internacional para mim, ela está sendo tão valiosa e tão importante foi como eu Sim. tive o primeiro título em 2002 no Santos. Que legal. Nesse processo de transição, você falou bem, né? É, eu acho assim, parar de jogar, né? Até uma pergunta que eu queria fazer para você. Parar de jogar é um momento difícil, né? Essa transição de eu paro, não paro, eu parei antes de você, né? E eu acompanhei esse processo, a gente estava sempre junto com as pessoas em comum que a gente convive, né? A gente estava intercedendo pela tua vida e orando junto para que Deus pudesse dar uma direção para você também. E fala para nós como que é esse processo transitório aí, né? Sair primeiro, parar de jogar futebol, né? Aí você já falou algumas coisas, mas aí deixar mais específico. Parei de jogar futebol, fui para uma transição e eu fui comentarista, né? Comecei a trabalhar com palestra. A gente até fez uma palestra na Suzano, né? Que você foi na Suzano fazer Sim. uma palestra super interessante sobre a sua vida que eu achei top demais, até chegar esse treinador. Fala para nós assim como foi o caminho, né? Desse processo de, principalmente você, como eu falei aqui, pô, várias. Na realidade, você tem material de experiência muito rica, né? Porque você viveu em 4 países, né? Países com culturas totalmente diferentes. Você abriu a porta, queria que você falasse isso também, abriu a porta para os brasileiros na Ucrânia, pegou lá na época do frio, sozinho, né? Pô, situações que seria interessante você falar, principalmente para os meus alunos que estão aí, que as pessoas falam assim, né? Futebol, o cara ganha muito dinheiro, futebol é não sei o quê, sempre o dinheiro, né? Esquece o ser humano, né? E eu tenho uma pesquisa da CBF que o pessoal de gestão colocou, que 85% ganha ali um salário mínimo hoje, que joga futebol registrado, mais de 320 mil registrados. 10% ganha um pouco mais de 5 mil. Quem ganha mais de 100 mil reais são 114 atletas. Se você colocar em número básico, em porcentagem, aí uns 35%, dá 4 clubes da Série A que tem jogador que ganha mais de 100 mil reais. Então, assim, esse processo que você teve, que também é difícil, né? Estendi um pouco a pergunta, mas nesse caminho, né? De parar de jogar, né? E decidir o que vai fazer, porque aí nós, desde 7 anos de idade, 6 anos de idade jogando futebol, de repente acorda, não tem mais que treinar, não tem mais que fazer. Me conta aí um pouquinho disso aí. Olha, eu confesso, Tata, que eu tive uma preparação de um ano, assim, né? Já me adaptando, porque para mim foi uma coisa muito gratificante, que eu já tinha um objetivo, já tinha um emprego, vamos dizer assim, de campo mesmo, como auxiliar, né? Que Sim, já tinha me programado para eu foi mesmo. jogar até jogar o ano de 2016 inteiro e parar em dezembro. E em janeiro de 2017 eu já iniciaria uma preparação como auxiliar. Então esse processo me trouxe muita tranquilidade para parar. Para a Que gente que bom. vive no campo, isso dá um equilíbrio, né? Mas não é fácil. Não são noites acordadas, são informações, é muita oração, é para você parar com o coração em paz. Eu acho que tudo que você faz você tem que sentir uma paz no coração. E eu, como um treinador de futebol, eu tenho feito muito isso. A preparação do meu time, as escolhas do meu time tem feito muito, tem aconteceu muito baseado em orações, em Sim, conversas, em noites acordadas. E esse é um sim. processo. E quando a gente fala, quando você Biel, para, quando você para e você inicia uma outra preparação, que aí eu já estava me preparando para ser auxiliar, eu não era treinador. As coisas da minha vida, eu fui auxiliar durante quase 2 anos, né? Um ano, e eu sim, já assumi como treinador. Não era a minha preparação, não sim. era a minha vontade. Como o futebol, as coisas acontecem muito rápida, eu confesso que para mim ela não foi, ela foi assim, fantástica em termos de números, porque eu consegui dar um resultado para o Santos imediato, que foi a Sim, classificação, ajudado na classificação para a Libertadores, um sim, ano político, mas eu tive um prejuízo porque me trouxe alguns prejuízos no quesito que foi um ano político e sim, devido ao meu peso no clube me trouxeram alguns prejuízos. sim, Que aí, prejuízos que dentro do futebol, muitas mentiras se tornam verdade e muita gente passa a acreditar naquilo que não aconteceu. sim, Mas eu, muita transparência e graças a Deus não tenho prejuízo com nada, porque todas as pessoas que me conhecem sabem da minha verdade. sim. Então foi positivo, posso dizer que foi positivo. E nesse período que eu saí do clube, do Santos, eu tive 2 anos.
E nesses 2 anos foram os melhores 2 anos que eu tive. Por quê? Eu palestrei, eu viajei, frequentei os clubes, todos os clubes, a maioria dos clubes do Brasil, estados. Eu estou falando de Brasil, estados. Eu fui para Chapecó, eu fui para Minas, eu fui para o Rio, eu viajei São Paulo inteiro e eu presenciei de perto algumas situações. Depois eu fui trabalhar na ESPN, que foi fantástico, que me trouxe uma experiência, uma outra visão do lado do um outro lado. E paralelo a isso, eu fazendo uma preparação, porque sempre eu tive o meu direcionamento para ser um treinador. Assim foi como eu iniciei minhas palestras e assim como eu trabalhei na ESPN. A minha preparação ela sempre foi para ser treinador de futebol. E o meu processo aqui na Inter casou assim com uma preparação que Deus acho que preparou para mim. Por quê? Porque eu iniciei tudo do meu jeito, eu montei o time, eu trouxe algumas situações positivas para o clube. É um clube que teve um problema, teve uma mudança de treinador no meio do caminho e todos nós juntos ali, os jogadores, conseguiu entender e não trouxe nenhum tipo de prejuízo para o clube, pelo contrário, continuou organizado e trouxemos outras questões que não é simples. A gente ia disputar uma Série A1 do Campeonato Paulista. Quando a gente se fala financeiro, Tatal, eu tenho um time com uma folha de 270 mil mês. Então, assim, eu devo muito aos jogadores. Sim. E falando um pouco para os seus alunos, a questão da Ucrânia, a questão das dificuldades, Sim. Eu fui em 95 para a Ucrânia. Nós estamos falando quase... Tinha nem Orkut, pô. Tinha Orkut, pô. Era a internet de escada, aquela que você botava o cabo e ficava esperando aquele barulho. Então, assim, é uma decisão que não foi fácil. Por quê? Eu perdi a Copa do Mundo em 2006. Eu estava dentro da competição, da eliminatórias, em 2005, Você estava na total. eliminatórias, né? Todas convocadas. Não jogava, né, que tinha aquele timaço, mas eu estava no bolo, né, como a gente diz, dentro do processo. 22 ali, né? E aí, quando eu fui para lá em 2005, janeiro de 2005, era uma reta final, né, para a Copa de 2006. E como a gente não tinha mais esse acesso direto de jogos, internet, essa presença. Hoje o futebol chinês, o futebol japonês, você que jogou no Japão sabe disso. Sim. A Ucrânia, imagina. Você ficava lá, né? Escondido, jogava, né? Ficava lá escondido, jogava a Champions, mas não era uma visibilidade tão grande. Você não jogava para ganhar, você participava, né? Sim. Então, assim, me trouxe benefícios, me trouxe coisas positivas, Lógico. mas eu precisava, porque eu me entendia que era um caminho mais rápido para eu chegar até a Europa. E, assim, foram coisas boas. Mas, como a gente sempre diz, no futebol você tem que ter você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que estar preparado para você renunciar todos os dias. E assim é a vida de um menino de 10 anos que quer ser um jogador de futebol. Assim é a vida minha como treinador. Eu estou aqui todos os dias buscando e conversando, tentando entender, vendo tudo aquilo que eu fiz até agora. O meu contrato acabou com a Inter, né? A quinta-feira eu tenho uma reunião para decidir a minha permanência ou não. Eu tenho decidido já, mas eu vou comunicar diretamente primeiro às pessoas responsáveis do clube, toda essa nossa conversa. Então, você decide ser alguma coisa, eu acho que você tem que estar ali por inteiro. E é isso que eu decidi fazer e eu gosto. Tenho muito sacrifício. E essas decisões, né, tio, para ir para um país, né, existe aquele desejo de ajudar a família, né? E não tinha tanta informação como tem hoje, né? Eu trabalhando com isso, você entrega tudo pronto, né? Na realidade, você tem... E também com essa mídia social, com as redes sociais hoje, o sonho do cara, às vezes, é isso que é o problema hoje que eu acredito. Ele não quer jogar no clube que ele está, um garoto, né? Ele quer jogar no Real Madrid e Barcelona, porque ele entra no vestiário. Vê Cristiano Ronaldo, tudo, né? Tem uma coisa, Tatal. Pode falar. Tem uma coisa que você ouviu, tem uma coisa que eu comentava na minha palestra, que eu levo isso. Sim. Todo mundo quer ser a estrela, né? Os garotos, os meninos de hoje querem ser o Neymar, querem ser o Messi, querem ser o Cristiano Ronaldo. Eu costumo dizer que eu ganhei muitos Oscars na minha vida sendo coadjuvante. Pô, legal. Sua palestra é fera. Né? Então, assim, às vezes a gente se preocupa, hoje, no mundo atual, Sim. Os meninos se preocupam em ser o astro do papel principal daquilo. Mas o papel principal é você conquistar, você ganhar e ver. Eu me orgulhei, eu me orgulho quando eu vejo o time de 2002.
Poxa, Quando a gente fazia, escoltava o Robinho e o Diego dentro do aeroporto. pô. Aquilo ali pra gente, eu sou mais velho que eles. Sim. Depois eu vivi com 33, 34 anos, com o Neymar a mesma coisa. Só um Entendeu? Então, parênteses aqui, você, na realidade, no Santos, a sua história é baseada no realmente vitoriosa, não que nas outros clubes não foi, é no Santos, né? E você viveu coisas maravilhosas dentro desse clube, igual você falou já, uma geração Diego Robinho, você pegou Neymar e Ganso, com um puta time também, né? Quando aquela galera toda junto, foi campeão da Libertadores. Realmente o Santos foi um clube que você fez muito por ele, um clube que você deve ter um carinho enorme por ter abrido as portas em todos os sentidos, né? Pra você chegar a ser jogador de nível seleção, chegar a nível que você conquistou usando a camisa do Santos, né? não, sem dúvida. Eu acho que assim, a minha gratidão, nós que jogamos, a gente sempre tem uma gratidão muito grande por todos os clubes que a gente jogou, né, cara? Sim, E o Santos, assim, falando do Santos, o Santos me levou à seleção brasileira, né? sim, Em troca, o que eu poderia dar em troca para o torcedor santista? É eu conquistar. sim, Foi que, graças a Deus, devido a todo o time, os times de qualidade que eu presenciei no clube, nós conseguimos conquistar. Então, sim, eu não tenho nenhuma passagem pelo clube sem ter conquistado alguma coisa. sim, Então, o legado é o que eu passo para os meus jogadores. Aqui na sim, Inter foi assim. Eu disse para eles, para a gente ser diferente, nós temos que ganhar. Conquistar o campeonato está muito distante da nossa realidade. Nós precisamos ser verdadeiros também. Mas a gente acreditar que a gente não vai cair e que é possível a gente buscar coisas maiores, isso é possível. sim. Porque eu acreditava naquilo. Eu, Pô, como treinador, eu tenho que acreditar muito mais que os meus jogadores. pô, Mas não é acreditar da boca para fora, é acreditar porque eu assumi um compromisso. E de vocês estarem aqui comigo, é porque eu acho possível, sim. né? E essa situação nós vivemos muito como jogador. Isso que eu ia te falar, né? Você no Santos, para falar de têmpera, né? De perseverança, né? O time que foi montado, aquele amistoso contra o Corinthians antes de começar o campeonato, aqueles comentários que são sempre antes, que é meio que o comentário adivinha, É, né? eu, Nos nossos bastidores nós falamos, né? Não dá, quer prever coisas que não é, e a gente fechado, né? A gente conversa de uma maneira mais aberta sobre essa realidade de prever aquele time do Santos, né, desacreditado, né, com garotos novos, mas assim, com garotos aquilo que você falou, vamos usar aí a têmpera, a perseverança, cara que sabia onde queria chegar, né, esse dia eu estava numa live com um amigo, até ele falou, pô, o Santos em 2002 classificou. Em 2002 eu estava no Japão, voltei para Curitiba ainda no último trimestre, joguei alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Curitiba tinha um time legal, cara, tava indo bem pra caramba no campeonato, um time redondo. E nós tínhamos um jogo contra o Gama, se nós ganhássemos, vocês não classificavam. E nós perdemos pro Gama, vocês ganharam, classificaram em oitavo. E o futebol, né, na realidade, a vida de vocês mudou em cima de um turno daquele campeonato, naquelas retas finais, né? E vocês foram sem dúvida. competentes, mas eu queria falar assim, de um começo, né, desacreditado, lá atrás, né, tudo falou, pô, que time é esse? Uma camisa do Santos vai jogar com esses meninos, menino novo, clube com certeza passando dificuldade. Aí lembrando que você Total. falou dificuldade financeira e você lembrando hoje, na volta, muitos clubes vão ter muita dificuldade, como que aqueles clubes que estão mais organizados na base, eles vão ter um sucesso mais imediato, porque eles estão preparados para viver isso. E naquele tempo vocês viveram, né? E na realidade, você vê, né? O caminho vai nos preparando para aquilo que nós nos tornamos, né? É todo dia, né? Lá atrás você teve que passar por uma desconfiança de um time desacreditado com uma camisa pesada como a do Santos e ter uma trajetória a partir daquele dia lá que todo mundo se fechou, né? Eu acredito. E esse desafio foi posto e todo mundo foi atrás, né? Vendo fazer o gol do título, né? Que você sempre, é aquilo que você fala com o adjuvante, também ganhar Oscar, você fazendo gols importantes e usando para a tua realidade hoje de treinador, né? Porque na realidade hoje você pode comprovar para aqueles seus comandados, né? Ó, Sim. eu tinha um time que o Santos não era do Elano, do Diego, do Robinho, daquela do Léo. Não, era um time que tinha garotos que estavam subindo. É isso que deu. Se você pegar lá atrás na internet, Não, o que falavam, né? Era difícil, era você vê a totalmente diferente. importância. Você vê, eu lembro muito do que o Leão passava pra gente naquele momento. O Sim, Leão foi um treinador extremamente importante, né?
Que naquele legal. processo. Então, assim, eu conversava muito com o Leão internamente. Eu perguntava por que tudo daquilo, Sim, né? Eu era muito curioso, eu sempre fui muito curioso com os meus treinadores. Por que que vivia isso, né? legal. E aí, além de conviver com os treinadores que eu trabalhei, tem esse lado do relacionamento, o Sim, lado de todo mundo acreditar, porque estava todo mundo desacreditado, sim, todo mundo tomando pancada. Ninguém era nada, ninguém tinha conquistado nada, ninguém não sabia o que ia ser no dia seguinte, sim. né? E a gente concentrava no centro de Santos. E tinha duas pessoas ali, torcedores pedindo autógrafo pra gente no início. Se É, passaram 3 meses, a gente não conseguia entrar no aeroporto, a gente não conseguia entrar no ônibus, precisava de segurança, polícia, porque o Santos ainda não tinha um centro de treinamento. sim. Então, assim, eu falo, e assim, depois da era Pelé, Hum, é o maior título que o Santos conquistou nos últimos anos. É o que legal. título de 2002 que resgatou toda a dignidade do clube, né? Sim, Porque passou por um momento muito turbulento, um momento muito difícil. O Marcelo Teixeira já falou sobre isso, que era o presidente, o Leão disse muito isso. Então, assim, passar por essas experiências que eu vivi num clube gigantesco, uma história, 18 anos, e sim. nós, tudo um jovem, ter que construir uma história ali dentro, com bandeira de cabeça para baixo. A gente ia jogar o torcedor, às vezes, de costa para o campo, porque ele sofria muito com aquilo ali. Então, eu me lembro do que o Leão me falava como treinador, eu me lembro das decisões que a gente precisava tomar imediata dentro do campo. Isso. Não são simples. Por isso que quando a gente fala de base, a preparação da base, ela tem que ser. O menino ele já tem uma caída para o futebol, ele tem uma levada para o futebol, mas Sim, ele precisa entender que o lado mental dele sim, precisa estar muito fortalecido para ele sim. jogar num time independente da divisão, porque jogar futebol não é simples em nenhuma divisão, É isso e se mesmo. tornar um jogador de futebol não é básico, não é do dia para a noite, isso é para poucos. Se tornar o Neymar, isso é para poucos. Se tornar o Pô, Ronaldo, é para poucos. O tornar o Messi, Elano é pra pouco, é. entendeu? Então, assim, você tem que o quê? Acreditar naquilo que você é. Eu sei, então, eu sempre costumo dizer, Tatal, eu sabia passar, dominar, passar e chutar. Isso eu fazia todos os dias da minha vida. Sim, O extra estava na minha cabeça. Se desse para eu fazer, graças a Deus, eu consegui fazer. sim, Mas então eu trago tudo isso para o meu trabalho hoje, e eu tento passar com muita simplicidade, como eu sempre fiz, sim. como eu jogava. Que legal, Será cara. que por aqui não é mais simples? Isso aqui, eu vou tentar fazer o básico para você. Eu vou dar o Sim, básico. Agora, o jogador, o atleta, se ele consegue fazer o ser diferente, ele vai produzir sendo diferente, que porque legal. isso está dentro dele, Sim. né? Agora, eu como treinador, eu tenho que tentar extrair dele o máximo para que ele se sinta à vontade para colocar isso para fora, Hum. né? Então eu tenho que passar a parte tática, eu tenho que passar todo o desenrolar do jogo para ele, o adversário, as facilidades que nós podemos ter dentro do jogo, as dificuldades que nós podemos ter dentro do jogo. Sim. Mas o atleta, a geração de hoje, nós temos que tentar aflorar novamente isso dentro da competição, ou seja, da base, ou seja, do profissional. Mas assim, eu como treinador, eu tenho essa proximidade. Eu tenho esse relacionamento. Eu quero entender É o atleta, ótimo, né? eu É igual converso demais. eu falo assim, né, tio? Na realidade, o processo, né? Eu tendo os professores que eu tenho ali, capacitados demais, a gente troca ideia, trata individualmente cada aluno, né? A gente fala que o processo não é o futebol que está errado, né? Os processos de escolinha que estão errados, porque eles querem ganhar campeonato, quer ganhar da minha escola, quer ganhar da outra escola. Um comportamento de pais assim absurdo que nós vemos, que essa é a minha maior preocupação na formação, por isso que eu criei esse tripé da escolinha, porque você vê pais atrapalhando carreiras de meninos mesmo, tomando decisões precipitadas, querendo que o filho seja melhor, não deixando viver todo o processo. Por isso que foi criado todo esse caminho. Por quê? Quando ele chega, eu falo para o professor Tales, ele sempre fala para mim, Taliba, o menino tem que chegar preparado no clube, pelo menos para dar
na cabeça de quem está lá comandando, dá uma falar, rapaz, vou pensar sobre esse menino. E às vezes é aquilo que você falou. O talento dele não é extraordinário, mas só que ele, por exemplo, ele passou por todo o processo que a gente fala que é cognitivo, né, motor correto, né, que a gente fala que é o processo inicial, que é mais importante hoje porque pega as realidades das famílias. Nós dois jogávamos bola na rua. Nossa tabela era na sarjeta, mano. Então a gente tabelava, pô, criava. Hoje nego mora em apartamento, é outra realidade, condomínio fechado, com limitação. Na rua não pode sair muito, então tem toda essa realidade. Então ele tem que passar por todos esses processos que a gente fala cognitivo e motor, estar preparado para iniciação do futebol e essa iniciação ser um caminho bem feito, né? Para ele viver as emoções do jogo, o interno e externo, que a gente fala, para que ele possa, porque ele realmente, aqueles têm uma aptidão maior e vai aflorando, isso é natural no decorrer do caminho, isso não é mentira, né? Ele vai tomando um rumo, e nesse rumo, quando ele chega, ele está melhor preparado. Por quê? E se você, igual eu falo lá, tem que estudar, tem essas realidades que são práticas, porque quanto mais inteligente ele for, mais ele vai entender o jogo, mais ele vai entender o que ele quer, mais ele vai ser um jogador. Por exemplo, você como treinador pega um cara que é mais, não que todos QI, sociocultural, envolve um monte de coisa, de realidade, família, tudo. Mas você pega um cara mais inteligente, ele tem a chance, às vezes, de ultrapassar aquele cara que às vezes tem mais talento, né? E aquele talento que ele não escuta. Por exemplo, a nossa maior briga hoje é talento de 9 anos de idade. 9 anos de idade ele é o fera, ele fazia não sei o quê. E, pô, mas 9 anos de idade ele tem um caminho, nem chegou a 13 anos, que é o primeiro processo. Aí depois é o 15 anos. Aí depois o funil apertando com 17, aí o final que é de 17 a 20 anos. Hoje é precoce, né? Então, assim, nós temos um caminho que você falou, que é assim, ele vem lá de trás, que é tudo isso que é importante a gente passar, ter uma família estruturada, aqueles que não têm os responsáveis ter uma maior responsabilidade com isso, que a minha preocupação é essa, né, dele deixar o garoto, primeiro, ele tem que se divertir lá. Se ele, aquilo que você falou, eu gosto de jogar futebol, não dá para ser o Neymar. Eu cheguei no meu limite, mas, cara, eu sou feliz, fui feliz jogando futebol, sou feliz fazendo o que eu faço, e ele, por si só, por exemplo, eu vejo, meu maior ídolo é meu pai, seu João. É o cara que eu amo de paixão, porque ele deixou eu ser feliz no futebol, ele não me encheu a paciência, vamos dizer assim. Sim. Ele deixou eu viver todos os processos, eu agradeço todos os professores que eu tive, como você também deve. Todo esse Sem caminho, dúvida. que é o que eu acho que é o mais importante, é o caminho de formação, que você vai formando o cidadão, vai dando consciência para ele, e o talento dele vai aflorando, e você vai trabalhando todos os dias, ele vai chegando no ponto que ele está ali para chegar. E quando ele chegar no nível de competição, né, que a gente fala que é estar no clube, porque eu tenho menino de 10 anos que já são em competição, 10, 11 anos, a nossa competição hoje aflora muito. Mas só que, por exemplo, nós temos um caminho, tem uma metodologia, e aquilo que nós falamos, cara, tem regra. Aqui, pô, tem regra, funciona dessa maneira. Basicamente... Os professores têm liberdade para trabalhar, entendeu? Bem em conta do que eu fiz aqui na Inter, Taliba. Eu não fugi disso, cara. Que legal. Eu juntei, fiz um grupo onde eu entendi que todos nós estaríamos juntos dentro de todas as dificuldades que nós passamos. Nós não tivemos campo, nós às vezes jogamos uns jogos sem campo para treinar. Sim. Às vezes nós não tínhamos ônibus para ir treinar. Nossa. Nós passamos por muitas dificuldades para jogar uma Série A1. Nossa Senhora. Mas assim, o mais bonito foram a entrega dos atletas. Não transformamos as dificuldades que nós tivemos em reclamações, em desculpas, em muletas. Porque para você jogar futebol, você não pode ficar tendo muleta toda hora. É isso mesmo. Você tem que resolver os problemas. Desculpinha, né? Você não pode ficar dando desculpa. Né? A gente, basicamente, quando eu comecei a jogar, eu pegava 8 ônibus por dia, mas eu não posso cobrar isso de um atleta mais novo de hoje, porque ele não passa por isso. A realidade é outra. Entendeu? Eu não posso querer cobrar dele aquilo que eu vivi. Só que eu tenho que, o mínimo, se aproximar e, de uma maneira, eu passar isso para ele dentro do campo. E a cada dia aqui eu conversava com um, conversava com outro, eu fui me aproximando. E uma galera mais velha que estava aqui no clube comigo também, que foram pessoas que abraçaram os mais jovens. Sim. E nós fizemos de um vestiário disso que eu estou te falando. A gente fez de todas as nossas dificuldades, nós levamos para dentro do campo. Para que a gente juntos, a gente acreditasse que era possível a gente vencer os jogos.
Sim, que é só assim a gente ia conseguir superar as dificuldades que a gente tenha fora do campo. sim. Então, assim, dentro do trabalho, como você presenciou, você estava na minha casa quando eu tomei 4-0 do Guarani. Eu ia falar isso agora. Eu E falei, pô, você, quando eu aquele entrei na minha dia. casa, você me Ah, vê entrando na minha casa sorrindo, sim, você olhou para mim e falou, meu, não é possível. Por quê? Porque eu estava vivendo dentro do clube há 2 meses, um vestiário, e os números do jogo com que me desse uma tranquilidade. Não, sim. tranquilidade entre aspas. Isso, Uma lógico. preocupação, mas Ninguém quer eu perder de via, 4, pô. sem dúvida, mas eu via que a gente tinha uma projeção de fazer coisas melhores dentro do campeonato. E aquele jogo de 4-0 contra o Guarani, na estreia do Campeonato Paulista, foi um divisor de água para os jogadores dentro do campeonato e foi Sim. um divisor de água para a minha carreira como treinador. Nossa, você vê. Na primeira, né? Na Na estreia, né, cara? primeira, na estreia. Porque você cria algumas situações e, assim, é importante ressaltar: aconteceram muitas coisas negativas que antecederam o jogo, Sim. que foi para dentro do campo. Então, são experiências que, através. Nós conseguimos 11 pontos no campeonato devido à entrega de cada um dos atletas. É isso mesmo. Eu não tenho dúvida. E eu disse isso a eles. E eu disse isso, eu dizia isso para eles todos os dias. E eu lembrando Gente, esse dia, cara, assim, foi muito engraçado, né? Que eu cheguei depois, eu acho que eu tinha buscar o Gabriel no treino, tal, coisa assim. sim. E aí a Chegou, Elaine já foi. estava 2-0, pô. Pô, eu entrei, eu falei, caramba, a Elaine já, pô, tá ali. Mano. Falei, meu Deus do céu, né? Que coisa. Mas aí acabou o jogo, aí eu tava falando com o Fábio Luciano, né? Nós trocando ideia, um pouquinho, né? Pode fazer para ajudar o tio. O que nós podemos. Aí nós vamos poder investir, querendo tudo esquema. Aí você chegou, né? E todo tranquilo, falou, tá ali, botou 2 meses lá, eu sei, eles não me obedeceram aquilo que tinha que obedecer, por isso que eles sofreram. Daqui para frente eles vão obedecer. Eu precisava perder de 4 para eles saberem que daqui para frente existe um caminho que eu não tô brincando, né? Que eu tô falando para eles a Sim. verdade, porque eu vivi toda essa experiência. E E se o você. adversário, Ah, e a qualidade do adversário, eu disse sim, a eles, a qualidade sim, dos adversários que a gente vai enfrentar, que a gente ia enfrentar o Red Bull, o Bragantino no dia seguinte, é no isso jogo mesmo. seguinte. Então Isso, eu falei, o nível do adversário que nós vamos enfrentar, se a gente não se cuidar, nós vamos tomar 4 de novo. verdade. E Então por assim, isso que eu disse, e dali, né, você começou, na realidade, dali você pegou como esteio para o restante do campeonato. Aí eu falo, né, que é a briga de nossos profissionais, né, teoria, prática, teoria. Né? E eu fico feliz que, assim, você, da sua prática, toda a experiência de um cara vencedor dentro de campo, que é o mais importante. E eu quero agradecer meu grupo lá de gestão de futebol, que está abrindo minha mente um monte de coisas mesmo, que, assim, a nossa prática ela é muito importante. Não sem podemos dúvida. negar isso. Ela dá o feeling, aquilo que nós vemos dentro de campo. Eu que estou vivendo hoje o processo de formação, eu tenho lá, as crianças têm que pegar na minha mão. Agora eu vou ter que inventar alguma coisa por causa do corona aí. Mas eles têm que chegar, pegar na minha mão, que eu olho para a cara deles, meus alunos sabem, sei o nome de maioria de todos os meus alunos, quase. Então eles têm que passar por mim, por esse processo que eu consigo entender ele, estar perto dele e viver todo esse processo de estar junto, né? E ali eu vejo assim, que se eu não tiver a teoria para isso, né? Porque foi uma psicóloga, tem o meu irmão Marcos, que ele é professor, é filósofo, professor de educação para pensar. Você veio aqui no Dia do Cidadão, você viu que o Negão falando, ele Sim. é brincadeira, né? Um cara que Bonito. o Marcos tem estudado muito, é mestre, está especializando. A gente tem um projeto novo que nós vamos lançar aqui, eu e ele. Então, passa por esse processo da semana de live aí. Então, assim, é tudo casar, né, Lana? Só a prática também, sem a teoria, ela é morta. Só a teoria, sem a prática, da insistência daquilo do jogo do erro e do acerto, ela fica morta. E eu vi você se preparando, por isso que quando você chegou, principalmente na sua carreira, sem entender, você passou por todo o processo, porque a gente não tinha entendimento, mas a gente pagava o preço. Sim, E agora, hoje, você sabe que é importante pagar o preço, que é importante estudar aquilo que você não gosta de estudar. É sem importante dúvida. você estar antenado naquilo que muda, porque o Felipe sempre fala assim, hoje é muito flexível e não dá mais tempo para você ficar sentado esperando. Você chegar e Não, falar, pô, eu fui Elano, tá, beleza, não fui tem Elano, como. mas se você não trabalhar, meu amigo, Não, primeiro, como treinador, você está fadado ao fracasso, entendeu? acho que
tanto eu quanto você e qualquer ex-atleta. Sim. Eu decidi ser treinador, eu tenho que não vou apagar a minha história como jogador, eu acho que não nem posso Não ser ingrato a pode. esse ponto. Sim, Só que eu tenho que entender que eu sou um treinador e eu iniciei a minha carreira. sim, Então eu tenho que esse lado, o aprendizado é até importante. Eu falar um pouco do Ivan, que sim. o Ivan é meu auxiliar, né? O Pô, Ivan tem top. uma carreira, Abraço, Ivanzão. o Ivan tem uma carreira maravilhosa também como atleta. E a minha grande preocupação era eu ter um ex-atleta também como auxiliar, Sim, né? Porque hoje esse lado teórico, ele também ele está muito dentro do que nós estamos vivendo. Lado teórico, esse lado teórico que eu falo estudar, eu tenho aprendido um pouco sobre gestão também, isso é eu importante. foco direto no lado técnico meu, eu Sim, tento entender e buscar tudo aquilo que eu fiz. No Brasil não tem como você montar time, todo time que eu for, eu vou conseguir fazer o que eu fiz aqui. isso Eu que vou é chegar lá, eu importante. vou montar o time pronto, vou ter que trabalhar com aquilo que vão me entregar. É isso. E eu já tenho mapeado, Atalib, o Zezinho, o Zé e o Ivan, a gente tem sentado, já tenho mapeado todo o histórico de atletas que a gente gosta de trabalhar e mais ou Legal. menos todos o elenco dos clubes brasileiros que nós temos formatado e para ter isso para estudar. Isso, Né? um A gente banco de tem dados, né, vocês montaram, né? o banco de dados, a gente tem falado pelo telefone, a gente tem trocado essas informações e assim, a preparação ela é importantíssima, Taliba. Ela não tem como ficar ausente só do prático. O prático a gente não vai perder, porque a gente viveu isso, eu vivi isso aí 21 anos. Sim, Mas o teórico é importante sim, sem sim, dúvida nenhuma. Eu vivi esse processo aqui dentro da Inter, eu vivi o processo, eu vi o Santos no ano político, vivi muitas coisas ali dentro como auxiliar, depois como treinador. sim. Então, assim, esse lado teórico não tem como ficar fora. É inevitável. Você tem que se preparar sim, você tem que buscar o máximo de conhecimento, né, desse lado, que às vezes não é muito agradável para a gente. Pô, E o Ivan tem muito isso. que legal. O Ivan tem se aproximado ainda mais desses cursos, o Ivan tem Sim, buscado, o Ivan é um cara além de ter o lado prático, ele é o meu oposto. Ele é um cara muito mais tranquilo, ele é um cara muito mais aquele auxiliar. É um cara auxiliar. que eu precisava de Sim. um cara como o Ivan. Ai, que E legal. assim, e Deus colocou não só um time, os jogadores, mas também um cara na minha vida. E a gente agora também, a gente tem já, a gente está formatando toda a nossa comissão, Que em caso legal. de emergência, preparador físico, preparador de goleiro, Que legal. um analista. Então a gente tem assim, a gente tem formatado várias questões, porque o trabalho ele vai seguir, né? Ou aqui na Internacional, ou em outra situação, no futuro agora, É, passando, Deus passe logo essa pandemia para todos, sim. e eu vou seguir. Então, Le- essa preparação, ela vem dos gestores, ela vem do lado prático do treinador, ela Sim. vem dos cursos da CBF que eu fiz, que fala muito sobre gestão de pessoas também dentro do curso como treinador. Sim. Então, tudo isso que nós estamos falando, a formação de escola, a formação acadêmica, a formação mental, ao Sim. lado prático, tudo isso hoje tem que estar englobado dentro do contexto futebol, vamos dizer assim. Maravilha. Temos mais aí 8 minutinhos, deixa eu falar. Queria que você falasse um pouquinho da seleção brasileira, né, cara? Porque é o ponto maior, né? Essa paixão, né, de representar a nossa nação naquilo que é a paixão nacional, né, que é o futebol. Ter jogado com grandes caras, né, cara? Você jogou com Kaká, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, os caras dentro de campo, esses caras, como a gente brinca, né, são os de verdade, né? Os caras que conquistaram muita coisa dentro de campo, porque o talento desses caras era absurdo, né? Tem até uma pergunta aqui que o Ronaldinho realmente tinha um brilho diferente, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Me conta um pouco como era conviver com esses caras. Olha, primeiro, a minha primeira convocação foi em 2003, né? Muito jovem, imagina a minha sensação de ter sido convocado, aquela emoção, aquela comoção. Eu não sabia nem que roupa eu ia. Na época ainda era terno e gravata, né? Então você compra o terno, você arruma o cabelo, né? Que o cabelo meu nunca foi muito arrumado, né? Mas assim, aquela ansiedade, né, de você se apresentar, né, cara? E a minha primeira convocação, ela foi um processo muito rápido. Por quê? Sim. Porque o Kleberson estava convocado, ele se machucou e foi cortado, e eu fui convocado. Então o time já estava em preparação, imagina, eu cheguei por último.
Nossa. Time treinando, eu entrando em campo. Pô, Aí Cafu, Ronaldo, Roberto, Ronaldinho, Kaká. Então você imagina, Alex, você fica totalmente sem o que rumo, eu né? faço, né, cara? O que Cheguei eu até faço? aqui, né, cara? É, e aí é Aquele tudo. sonho de criança do travesseiro, né? É o brilho. Esses caras têm o brilho, têm um buraco diferente. Esses caras são uma história mundial, né? Sim, Eles fizeram não só da seleção brasileira, mas eles fizeram dos times campeão da Champions durante 10 anos. Todos eles tiveram dois, três desses caras. é isso mesmo. É inevitável falar dos times históricos da europeu, campeão da Champions, sem falar do Kaká no Milan, sem falar do Sim, Ronaldo no Barcelona ou no Real Madrid, o sim. Romário. Pô, Então, os brasileiros, agora recentemente o Neymar no Barcelona. Então, o brasileiro ainda ele é muito forte. Nós somos fortes, nós temos uma seleção muito forte. Dá para resgatar sim, tudo isso novamente. Então, conviver na seleção brasileira com esses caras, e eu tenho 68 convocações, né? caraca. A cada convocação, a cada momento que eu tive lá dentro, era a minha vida. Porque é aquilo que a gente sempre brinca, né? Às vezes, quando você está triste ou está cansado, olha para baixo, você vai ver o escudo que você está usando. É, Eu acho que isso é uma grande energia que você tem. E eu tive, além de jogar na seleção brasileira, eu tive uma alegria de poder jogar uma Copa do Mundo, tá ali. que legal. Esse processo é um processo, confesso para você, que eu não sonhei, não imaginava. Sim, Toda aquela dificuldade, e são aquilo que a gente estava falando para os meninos, são as sim, etapas da vida que a gente vai construindo, e sim. às vezes é o presente, é o extra que Deus prepara. É É o isso. sobrenatural que Deus prepara para a gente. Que legal, cara. E é isso que eu disse para eles aqui. Muito dessas experiências que eu estou te contando, eu coloquei como experiência para eles aqui no clube. Sim, E é o sobrenatural. O sobrenatural é algo que Deus prepara. E Deus preparou para mim a Copa do Mundo. Eu tive a felicidade de jogar, infelizmente, uma lesão, mas sim. felizmente fiz 2 jogos, 2 gols, e aonde assim eu sou muito grato. E então é todo aquilo que eu vivi com essa experiência, Parreira, Porra. papai Parreira, que cuidava É, de só mim falando, como qual foi o filho. melhor técnico que você teve aí dessas feras? Difícil, cara. Ó, Parreira, ó, trabalhei, ó, é difícil. Parreira, Leão, Luxemburgo, Muricy, Sven-Goran Eriksson, sueco, o Sim. Frank Rijkaard, o Raj Romeno foi meu treinador no O Galatasaray. Hiker foi no Galatasaray? Galatasaray e o Raj foi no Geninho, foi um dos treinadores que mais me deu oportunidade em 2001 no Santos. Pô, tá passando um jogo na Sport TV hoje aí, eu acho. Cabralzinho, Chulapa foi meu treinador. Pô, cara, que legal. Roberval Davino, Pô, aqui. Roberval. Então, assim, eu vou esquecer de alguns, né? Porque Sim, foram tantos. Mas, assim, todos eles foram importantes. Por quê? Porque eu procurei me colocar na função deles, sim, para que eu pudesse, dentro do campo, executar aquilo que eles queriam, que legal. né? Então, acho que, assim, eles foram importantíssimos no que eu sou. Porque Maravilha. meus treinadores me formaram, assim. E, consequentemente, dentro de toda aquela qualidade que a gente, graças a Deus, executava, eu consegui conquistar. Então, quando a gente conquista, acho que todo mundo tem os seus méritos. Que legal. Deixa um alô, falta 1 minuto e meio aí pra galera, né? Que queria Agradecer primeiro já você. agradecer para você desde já. Você está sempre pô, disposto para o AT5, você é um parceiraço mesmo. Nós somos irmão, que é além do futebol, que eu acho que isso é mais importante. Já falou de legado, mas deixa uma mensagem aí para os meninos, principalmente tem o seu grupo aqui que acompanhou, Sim, Nação Santista, pessoal do Galatasaray, tem pessoal da sim. Inglaterra também, tudo aí participando. Mas foi muito legal, viu, cara? Obrigado aí pela disponibilidade. Taliba, eu que agradeço, cara. Obrigado primeiro por você aí. Que Deus abençoe, né? Que isso retome quanto antes. Os meninos, tenho certeza que eles estão com saudade de você. A minha mensagem é tudo isso que nós falamos, né, Taliba? Obrigado aí por todos que participaram. Esse momento é um momento que a gente precisa estar junto, a gente precisa muito de oração, a gente precisa de companheirismo, entendimento, não de apontar o dedo, porque nenhum especialista não liberou nada ainda, porque ninguém tem a certeza do que é e É isso. como é. Então não é o momento de apontar o dedo se está certo, se está errado. É o momento de a gente se unir em oração e em companheirismo para que junto a gente consiga retomar isso aí, se Deus quiser, o mais rápido possível, que é o importante. Um grande abraço para o PC, que está lá na França também. Sim. Um grande abraço, PC. Fica com Deus. Beijo no meu afilhado, William Gabriel. Beleza, irmão. Taliba, Aqui, muito falta obrigado. 15 segundos. Brigadão por tudo. Deus abençoe aí.
Sabe que eu te amo, irmão, você é fera. Obrigado. Um abraço na Tamo família. Tamo junto. Valeu, galera que participou. Grande abraço. Beijo em Deus todos. abençoe vocês aí, viu? Grande abraço. Valeu, galera da T5. Um abração.